Lá, né? Então, galera, bom dia. Vamos para mais uma aula de história, tá? Aquela aula de história da semana bacana, legal, que é para que vocês possam, né, ficar super, hiper, mega conhecedores da história. E hoje, dando continuidade, né, no conteúdo de história geral, falando sobre a Idade Média no continente, na região africana, beleza? Eu quero agradecer as capas lindas e maravilhosas do que fizeram das atividades domiciliares. Aliás, na atividade domiciliar passada, eu vi as capas lá, né? Na Ju, não foi na Ju, que fez uma capa bacana e tal. Bem organizada. Foi. Muito bem. Cadê as palminhas? Palminhas. Ai, meu Deus. Gostei bastante da organização e facilitou bastante para que eu possa corrigir. Então tá bem organizado. A intenção foi Tá? essa mesmo. Muito bem. Palminhas de novo. Entendeu? Ai, meu Deus. Então, muito obrigado, porque isso facilita meu trabalho. Haja vista que eu tenho um monte de provas para corrigir, mas graças a Deus, a de vocês eu já corrigi, só notas legais, tá? Notas boas. Isso que importa. Amém. Beleza? Claro que sempre... Eu até queria falar com o senhor que na 10ª questão eu escrevi muito. Sim, eu vi. Eu só fiquei, acho que mais uma hora lá, lendo. Lá não, aqui, né? É porque a crise do século 14, 13, agora eu esqueci até o século. 14, menina. Mas eu sei o que aconteceu. 14, né? É, porque é do século 13 para 14 lá que aconteceu. Eu comecei falando do século 13 e tal. Sim. Porque eu queria falar tudo direitinho, porque era muita coisa. Eu queria contextualizar tudinho. Eu sei. Aí eu tive que fazer um resumo sobre tudo, depois eu passei para questão. Eu tentei resumir, mas era muita coisa. Mas Pegou uma bom. página inteira a questão. Eu vi, ficou bom porque explicou logo e respondeu várias questões também, né? Sim. É porque você fez muita pergunta assim, aí eu fiquei, não, tem que responder tudo. Pois é, mas ficou Aí eu muito tive que bom. fazer bastante. Obrigada. Mas tem que ser assim mesmo. Tem que... História é escrever, né? De qualquer forma, é falar e escrever, Pois né? é. Então não tem como a gente aprender história se a gente não escreve. Mas eu gostei muito das respostas, da organização das atividades, né? O primeiro ano está de parabéns enquanto ao esforço, a vir assistir às aulas aqui, né? Falta um ou outro, mas geralmente a turma tá sempre cheia, né? Então, eu tenho mais que agradecer a vocês. Eu tenho gostado bastante do desempenho de vocês, da organização da atividade domiciliar, né, das capas, né, como eu falei, ficam bonitinhas. É porque eu não sou muito de estar tirando foto, né, e botando assim em questão de YouTube não, de WhatsApp eu nem sei exatamente. Eu vou até fazer isso para ficar bonitinho, botar, olha, o que a galera fez e tal. Entendeu? Acho que eu tô pensando até fazer um Instagram para mim, profissional, só para mim colocar, porque tem um monte de coisa que a galera manda para mim e eu gostaria de mostrar para as outras pessoas, né? Coisas bonitinhas e tal. Entendeu? Que fofo. Mas ficou muito legal. E, enfim, então vocês estão de parabéns. Claro que sempre tem um ou outro da sala, né, que acaba não compreendendo o conteúdo, acaba tirando uma nota mais baixa, isso é normal. É difícil a gente alcançar 100%, né? Mas eu acredito que 90%, né, da turma, né, tirou notas boas e os outros, a outra porcentagem negativa a gente vai trabalhar nos próximos meses para tentar recuperar essas notas. Mas também nada muito difícil de a gente conseguir, ok? Então, voltando à questão da aula, nós temos dois conteúdos, né, pendentes. Temos esse conteúdo que é a continuação e vamos ter o conteúdo que é muito importante, que é a formação das monarquias absolutistas. É um conteúdo também muito importante para a questão do terceiro ano, a gente rever esse conteúdo no terceiro ano, como todos os conteúdos que vocês estão assistindo agora, vocês estão vendo, eles irão ser conteúdos do terceiro ano médio também. Só que quando eu chegar no terceiro ano, você já tem que ter essa noção do conteúdo, porque lá é algo mais rápido e, né, a tendência é que vocês já saibam, tá? Então, o nosso próximo conteúdo, se der tempo hoje, eu já continuo, já começo ele, na verdade, ok?
Então, preparei as anotações, o caderninho de anotação, para que a gente possa dar continuidade. Estou aqui com o meu mapinha conceitual que eu fiz, né? Porque, como eu tinha dito na aula passada, a África ela tem muitas peculiaridades e muitas informações. Então, resumi e busquei focar nas informações que são mais importantes para a gente, ok? Então, eu acho que eu estava falando, eu botei bem aqui, ó, continuação, civilização e Yoruba, né? Eu acredito que era essa que eu estava falando. Então, só fazendo aqui um breve resumo e relembrando, tá? Uma revisãozinha básica da aula passada para quem não estava assistindo. Nós já falamos sobre a Idade Média no Ocidente, e quando a gente fala da Idade Média no Ocidente, a gente fala sobre a questão da Europa. Nós já começamos a falar sobre a Idade Média no Oriente, na região da Ásia, né, Península Arábica. E agora, né, estamos discutindo aqui sobre a Idade Média no Oriente, só que na região africana, tá? Então, estamos falando de 3 locais diferentes. E o que estava acontecendo nesses 3 locais diferentes durante o mesmo período? Ou seja, sempre do século V até o século XV, que é o período de duração aí da Idade Média, ok? Então, nós já conversamos sobre a civilização, sobre o reino de Axum, tá? É um dos principais reinos e um dos primeiros reinos a surgir naquela região da África, ok? Ele surge ali por volta do século V a.C. e tem seu desenvolvimento durante todo o período, né, que vai se compreender da Idade Média, né? O reino de Axum ele era importante, por quê? Porque nós tínhamos uma ligação do Mar Vermelho ao Rio Nilo, né? Eles se tornaram comerciantes marítimos, né? Vamos ter uma miscigenação dos africanos com os asiáticos, né? Até porque eles estão localizados naquela região mais ao norte da África, né? Acima do deserto do Saara, a região chamada como supra-saariana, né? E outro fato importante que nós comentamos na aula passada sobre o reino de Axum é a questão da religiosidade. Como eles eram comerciantes, eles estavam muito próximos da bacia, né, do Mar Mediterrâneo. Eles tinham contato com a bacia do Mar Mediterrâneo ao mesmo tempo o Mar Vermelho. Eles mantinham contato tanto com as civilizações localizadas na Europa, como as civilizações localizadas na Península Arábica. Então, eles mantinham esse fluxo de troca comercial e, consequentemente, isso vai despertar, né, uma troca cultural também. Então, o reino de Axum, ele, ao longo do século 5, 6, 7, depois que ele já está se fortalecido e já, né, depois de Cristo, na Idade Média, ele vai, né, acabar tendo influências do cristianismo e, consequentemente, o islamismo. Então, ele vai se tornar um reino monoteísta do ponto de vista religioso, haja vista que eles têm esse contato com vários outros povos, ok? Beleza? Civilização Yorubá, a próxima. Ela está localizada na região do Ocidente. Para quem não lembra, qual é a região ocidental da África? É a região que é banhada pelo Oceano Atlântico. Naquele mapa que eu apresentei na aula passada para vocês, eu dividi lá a África em basicamente 3 partes. A parte que está acima do deserto do Saara, supra-saariana, a parte que está abaixo do deserto do Saara, subsaariana. E essa subsaariana é dividida em 2 territórios. O território do Ocidente, que é banhada pelo Oceano Atlântico, e o território da África, né, do Sul, que é banhada pelo Oceano Índico. Então, esse território que nós estamos falando, né, o território da África Ocidental, é o território que é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? E lá nós vamos ter as civilizações Yorubá. O que caracteriza uma civilização Yorubá? A língua, o tronco linguístico. Então, se eles possuem a mesma língua, né, tecnicamente eles são
da mesma civilização, tá? Então eles se identificam pelas questões linguísticas. Então isso é muito importante nesse contexto. Outro fato muito interessante que diferencia os Yorumbais de outras civilizações africanas naquele período de Idade Média, século V depois de Cristo até o século XV, é a questão da sua organização política. Os Yorumbais, eles eram organizados em cidades-estados, tá? Eles não eram reino, eles não eram um império, eles eram cidades-estados. Então, nós tínhamos diversas cidades naquela região, né, da África Ocidental, que falavam a mesma língua, cultuavam os mesmos deuses e eles se autodenominavam Yorumbais. Entretanto, cada cidade dessa possui um sistema político e um sistema econômico diferenciado uma da outra. Por isso, nós temos cidades autônomas, tá? E por ser cidades autônomas e por serem cidades-estados, nem sempre essas cidades se davam bem uma com as outras. E a gente tem um exemplo, né, que nós já estudamos isso anteriormente nas aulas passadas, da Grécia, né? A Grécia também era uma civilização de cunho de cidades-estados. E lá na Grécia vocês sabem que tinha problemas internos entre Atenas e Esparta, entre Esparta e Tebas, que eram cidades-estados. Então, basicamente, esse mesmo conceito faz parte dos Yorubais. Eles possuem a mesma língua, a mesma cultura por completo, entretanto, as cidades têm questões políticas diferenciadas, tá? Então, tem uma cidade que é mais desenvolvida, tem uma cidade que é menos desenvolvida. Entre essas cidades que são mais desenvolvidas, eu destaquei aqui Ifé, tá? E Ioio, tá? Cidade de Ifé, ela é uma das mais fortes, foi uma das mais fortes, tá? Devido à sua questão comercial e devido à questão do ouro, tá? Então, a Ifé, né, foi uma dessas cidades-estados da civilização Yorubá, que eles tinham uma riqueza de ouro muito grande. Então, eram terras muito ricas e que, inclusive, isso pós-Idade Média, já no período moderno, que nós iremos falar nas próximas aulas, vai despertar o interesse dos europeus em sair das regiões europeias e buscar colonizar esses territórios a fim de buscar metais preciosos, de obter metais preciosos, né? Não só escravos, mas metais preciosos. E Oio também vai ser importante, outra cidade. Só que Oio, ela já é importante pela questão da escravidão. Então, nós temos um fluxo de cativos, né? Nós temos uma espécie de comércio de escravos, né, naquela região. E é importante a gente falar um pouco da escravidão, porque a escravidão na África ela já existia antes da chegada dos europeus. Mas sempre lembrando, não era uma escravidão feita por cor de pele. Nós não tínhamos o princípio da eugenia, o princípio da raça, do darwinismo social, né? Aquela que os europeus são a raça pura, algo que eles vão dizer um pouco mais na frente, né? Para justificar o porquê que eles fazem a escravidão no continente africano. Não. A escravidão que acontece aqui, nesse momento da história, nesse momento da Idade Média, entre os próprios africanos, não leva em consideração cor de pele, leva em consideração civilizações diferentes, né? Então, eles entravam em conflito, aquela civilização que perdeu, né, vai ter os seus soldados se tornando escravos. Então, eles não tinham essa questão do preconceito, né, racial, mas sim uma questão de conflito, de guerra. Então, a escravidão naquele momento existia, né, entretanto, era sempre oriunda dessa questão de embates. Uma civilização, uma tribo não se relacionava com outra tribo por questões linguísticas, por questões culturais, né? Ambas almejam expandir seus territórios e elas acabam entrando em atrito. Uma irá perder e, consequentemente, os seus soldados, os seus habitantes irão se tornar cativos, né? Ou
irão ter que se adaptar a essa civilização que venceu ou, né, irão ter que se tornar escravos. Entretanto, isso acaba prejudicando um pouco os próprios habitantes da região africana, porque como eles são diferentes, né, em diversas regiões, quando os europeus chegarem na África, em meados do século XVI, né, século XVII, eles vão acabar se aproveitando, né, das questões tribais e civilizatórias que eles possuem. Então, os portugueses irão apoiar uma tribo contra outra tribo, né, a fim de obter escravos. Então, os europeus eles vão se aproveitar dessas questões tribais que existiam. Não, não era, não venda, né? Não tinha essa questão de venda naquilo. A questão da comercialização, de fato, ela surge com o princípio dos europeus. O que tinha era o quê? Era a troca do cativo, entendeu? O cativo, ele é uma espécie de escravo, mas, como eu posso te explicar? Não sofrendo os maus tratos de um escravo comprado, de um escravo daquele que a gente conhece, lembra? Que é amarrado, que é açoitado. Quando a gente fala de cativo, a gente lembra muito dos hebreus trabalhando para os egípcios. Não tinha lá o povo hebreu, Moisés, né? O povo de Moisés, que tinha um lugarzinho. Sim. Pois é, que tinha um lugarzinho deles no Egito, que eles não eram livres, né? Mas eles tinham a casinha deles, entendeu? Eles foram dominados pelos egípcios, né? Eles trabalhavam, né? Mas eles também não tinham o quê? Uma ascensão. Professor. Oi. Mas essa questão de ter escravos por conflitos e tal, já existia em outras comunidades, assim, Já. em outras cidades, já era coisa mais antiga. Era algo normal, né? É algo mais normal na Europa, entendeu? É algo mais forte na Europa. Na Europa, sim, aquilo. Na Europa, né? Os europeus sempre pagam de civilizados, mas onde realmente tem a escravidão por questão de venda é lá na Roma. Na Roma, né, na Idade Antiga, aí sim, o escravo é uma fonte comercial, entendeu? A escravidão é uma fonte comercial. Já aqui na África, não. Aqui na África é uma questão mesmo de conflitos e fazer daquela civilização que perdeu uma guerra, né, fazer com que ela se torne pessoas que irão trabalhar em prol da civilização que venceu o conflito. Isso eu acho que dá dando para te entender. Compreendeu? Então, não é uma visão de que tu pegava o camarada, botava lá numa cela e vinha outro e comprava. Tecnicamente, não é ainda nesse período. Isso vai acontecer apenas com as incursões europeias, ok? Beleza? Mas, de qualquer forma, isso enfraquecia, né, a região, né? Porque como eles não eram unidos, a gente segue aquele mesmo princípio lá da Grécia. Lembra? Que os gregos eles também não eram unidos e aí ficou mais fácil para que a Macedônia pudesse invadir. Então a gente pega isso como exemplo, como eles não eram tribos nem civilizações tecnicamente unidas, né? Eles tinham interesses diferentes, né? Eles queriam explorar ouro, né? Em mesmos territórios e isso gerava conflitos. Quando os europeus chegaram por lá, eles se aproveitaram dessas rixas, por assim dizer, que eles já possuíam, entendeu? Então isso acabou meio que complicando, facilitando, na verdade, a incursão, né? Facilitando um pouco a expansão dos europeus naquele território. Ok? Beleza? E outro fato que faz com que a escravidão não seja um ponto de comércio é o fato da riqueza que essas civilizações possuem. Gente, eles eram muito ricos, né? Não pensem que a África era pobre, que não, tirem isso da cabeça de vocês. A África era um dos continentes mais ricos de todos os continentes, tá? Os caras tinham ouro, os caras tinham uma estrutura organizacional muito forte,
tá? Os caras possuem muitas riquezas mesmo, ok? Então, eles se concentravam nisso, no comércio dessas riquezas. Então, para que eu fazer comércio de pessoas se eu tenho ouro, se eu tenho, né, pedras preciosas, se eu tenho especiarias? Então, eles faziam e focavam seu comércio nesse sistema, tá? Ok, política. Nós temos um rei, tá? Sacerdote, como eu também já tinha, acho que, comentado na aula passada. Ele é lá na cidade de Ifé, ele é conhecido como Oni, tá? Nas outras cidades ele é conhecido como Oba, tá? Mas esse líder, ele em toda a região Yorumbá, ele é chamado de Babalaô, tá? Então ele é um líder que também tem o poder religioso. Então ele é o Babalaô, tá? E aí nós já entramos na questão religiosa, tá? Por quê? Porque a religiosidade dos iorubás é muito ligada com as forças da natureza, né? Com a água, com a terra, com o fogo e, enfim. Então, para cada deus, nós tínhamos uma denominação, né? A mãe das águas, né? Iemanjá, já trazendo para o lado brasileiro. E aqui no Brasil, nós vamos ter o candomblé, né? E barra Umbanda, porque não são diferentes, tá? São doutrinas religiosas que vêm do Yorubá, com algumas significâncias um pouquinho diferentes, ok? Mas, tecnicamente, o que vai acontecer? Muitos negros que irão vir da África para o território brasileiro são das regiões das civilizações Yorumbá. E quando eles chegam no Brasil, eles não podem cultivar, né, a sua religiosidade, né? Porque nós tínhamos a questão da Igreja Católica, né, a sua imposição e toda aquela problemática que a gente já estudou e vai estudar um pouco mais na frente. Então eles tinham que fazer o sincretismo, né? Eles tinham que esconder, né, entre aspas, né? Eles tinham que camuflar ali os seus deuses em relação à Igreja Católica. Então eles deram nomenclatura dos seus deuses, né, para os santos da Igreja. Tá? Então, tem até a Quiluan aqui para me ajudar, né, Quiluan? Tem por exemplo, Ogum, tu sabe, Quiluan? Ogum, se não me falha a memória, é São Jorge, né? Exatamente. Ogum é São Jorge. Eu não lembro exatamente, mas cada o Yorixá, esse, Quiluan? Orixá. Cada orixá é uma representatividade de um santo da Igreja Católica, não é isso? Sim. É o que está Como dizendo. Mãe Iemanjá, que significa a Nossa Senhora. Sim, Iemanjá é Nossa Senhora, entendeu? E eu não sei porque que o povo fica, né, fica surtando, sendo que é a mesma Exatamente. a mesma E na coisa. cultura Mojubá, Iemanjá é a rainha das águas, Sim, Ogum é o rei do fogo, sim. Aí tem o da Oxóssi terra, é o rei caçador. tem do ar, né? Tem o caçador. Eu sei Sim. que, como a Luana disse, se vocês colocarem aí no um documentário, né, que tá dizendo, mas nem, eu vou até assistir, vou até anotar aqui. Mas se vocês acharem interessante, eu acho muito interessante saber. Eu só não faço é decorar, porque são vários, né? Mas na E internet, nada, o nome fica fácil depois. mas na internet tem uma lista que tem uns 15. Tem uns 15 orixás que tem a sua significância na Igreja Católica. Professor, Oi. tem uma religião na África que eu não sei se faz parte de um desses reinos, mas é uma religião da África mesmo, que é Zangbeto, você já ouviu falar? Já, Zangbetos, já. Mas aí já é um pouquinho diferente. Já é um pouquinho diferente. Não é. Já é uma religião mais tribal. Entendeu? Porque eles acreditam que são, tipo, os guardiões daquele estabelecimento que eles vivem. Pois é.
Aí Mas é bem interessante. eles já são mais pro povo banto, entendeu? Eles já são mais de organização tribal, entendeu? Aí a gente já vai para aquela África mais parecida um pouco com a retratação dos filmes, aquela África assim mais de tribo, entendeu? Mais isolada. Aí já é religiosidade dessa galera aí. Então, os Yorumbais, que tem a religião que a gente estava discutindo aqui com a Quiloan, né? Que a Quiloan está falando, eles já eram mais desenvolvidos, né? Eles tinham estruturas sociais muito desenvolvidas, ok? E aí a gente tem o Candomblé e a Umbanda, né? Que são os segmentos da religiosidade Yorumbá aqui no Brasil. E eu não vou me prolongar muito, né? Porque acho que tenho certeza que a Quiloan sabe muito mais do que eu. O cara é danadão aí em religiosidade, em religião. E também a gente tem um monte de outros pontos aqui para a gente comentar. Mas, Quiloan, se tu quiser compartilhar alguma coisa aí, meu filho, pode ficar à vontade. Porque eu gosto de aprender. Compartilhar. Na verdade, Oi? eu só ia compartilhar um fato que, tipo, muitos não entendem. Às Sim, pode vezes, falar. nós, da religião de Terreiro de Minas, Sim. às vezes, nós chamamos as entidades pelos seus devidos nomes, tipo orixá da água, como Mãe Iemanjá, orixá do fogo, Pai Ogum. Sim, sim. A gente chama assim, mas às vezes a gente chama eles de Vodum, que é um termo mais formal, em termos de respeito, sabe? Aí muitos não entendem, mas por que tu chama de orixá, mas depois tu chama de Vodum? Porque depende muito da ocasião. Às vezes as pessoas não entendem, tipo, Vodum Nissan, que é o nome da nossa Nanã, que é um orixá também, Sim. orixá da cura. Sim. E muitos não entendem isso, porque a gente chama os termos em africano, entendeu? Sim. Aí fica toda hora enchendo o saco, mas vem não sei o que, não sei o que. Mas Aí acaba às que eles vezes a criam uma gente confusão, né? Achando que é outro outro orixá. orixá. Mas no caso é o mesmo, é só a nomenclatura de ocasião, né? Que o pessoal, Sim. que é o momento da E outra coisa que acontece muito é o fato de confundir. Às vezes as pessoas olham a cultura de terreiro de Minas e dizem assim, isso é Umbanda, isso é Umbanda. Não, não é Umbanda. Se você falar isso que é Umbanda, nossa, isso é um desrespeito, cara. Porque é como o senhor falou, havia povo e cada povo tinha a sua cultura. Sim. Só que a essa cultura, em termos de religiosidade, estava muito atrelado, entendeu? Sim. Às vezes os mesmos deuses, só mudavam o nome. E as obrigações que eram feitas. Como é hoje. Terreiro de Minas, as obrigações são diferentes da Umbanda. Entendeu? Sim. A manifestação cultural diferente, né? Tem Demais. tem todo um protocolo diferente que tem que ser seguido. Eu também já li sobre isso. Eu não sou expert nessa área de religiosidade africana, né? Mas eu já dei uma olhada e por isso que eu sempre falo para os alunos, o candomblé, a umbanda, elas são diferentes, os rituais são diferentes, né? Sim. Mina é diferente, então, por mais que todos sejam de troncos africanos, mas são cultivos diferentes. Dando aqui um exemplo bem, para quem ainda não entendeu, dando um exemplo assim, bem raladinho, mas imagina assim, é como se fosse a igreja católica e a igreja protestante, evangélica. Todas cultivam basicamente o mesmo Deus, mas o seu protocolo é diferente. Entendeu? É mais ou menos isso. Professor. Só um exemplo. Oi. Mas uma pergunta também. Não sei se acontece, né? Se acontecia. Mas tinha conflito entre a Umbanda e o Candomblé na África? Não, na África não, porque essas vertentes elas foram instauradas no Brasil. Entendeu? Sim. Elas foram instauradas no Brasil. Na região de Salvador, na região do Rio de Janeiro, tá? Nas regiões aqui do Nordeste, né? Na região do Maranhão. Então aqui, dependendo, por exemplo, e a Quiloan,
Tá me ouvindo? Oi. A galera de Minas, qual é a vertente religiosa? Hã? O pessoal de Minas, do terreiro de Minas, qual é a vertente religiosa? É o candomblé? Não. É o quê? Me ajuda aí. Porque Não, tu disseste que não é Umbanda, né? não. Tipo, é muito diferente, professor. Tipo, tem o banda, Certo. tem o candomblé Sim. e tem Minas, Certo. Vocês são de Minas, entendeu? né? Mina é uma vertente só, entendeu? Sim, mas, Ela não é ali. Ah, sim, mas senhor. no caso tu és de Minas, né? Sim, Pois é, olha aí, ó. Ana Júlia, tá vendo aqui, Luan? Tá me ouvindo? Tô Ó, sim. por exemplo, Tô. ele é de uma região da África, certo? Sim. Aí essa sim. religião que ele é adepto, essa religião ela veio para o território do Maranhão, entendeu? Ok? Só que para o Ah. território da Bahia já veio escravos que cultivavam o candomblé, entendeu? Ah, E o- entendi. Foi porque eles vieram de regiões diferentes da E, África e se encontraram aqui no Brasil, aí cada um foi separando uma coisa, né? e isso, pronto, é isso aí. Só que todos eram de um tronco linguístico, entendeu? Todos e eram. sem falar, e sem Oi. falar que nunca teve assim, esse negócio de conflito, tanto que os o pessoal de Minas vai pros tambores, para candomblé, para Ubanda. Eu acho que nunca teve esse conflito. Se tiver conflito, é mais coisa pessoal, mas nunca teve assim um conflito assim. Nem aqui, como não tinha na África, não tem nem aqui. Não, quando No caso, ele. eles respeitam muito, né? Com a religião, Isso. o que o outro acredita. Sim, mas É, porque é a mesma coisa. o conflito É, que a gente cita era o conflito mesmo entre os interesses econômicos, entendeu? Não era os conflitos ligados a sim. questões religiosas, compreendeu? Como acontecia lá na Europa. Na Europa a gente percebe que os conflitos que existiam por lá eram de interesses religiosos, como as cruzadas, que eram os cristãos versus muçulmanos. Por quê? Porque eram completamente ali diferentes, entendeu? Já que na África, quando a gente fala de conflito, não era devido a questões religiosas, porque como a Luan está dizendo, todos eles eram basicamente a mesma coisa, né, Luan? Eram tecnicamente ali, tinham pegadas diferentes, mas eram basicamente os mesmos deuses. Os conflitos que existiam eram por questões mesmo de um querer expandir o território, né, outro querer dominar rotas comerciais. Isso é algo normal, inerente de qualquer civilização. Entenderam? Beleza? Entendi, interessante. Ok. E aí, bora descendo aqui, porque a gente tem mais. Caramba, é um monte, né? Tomara que dê tempo. Vamos lá. Nós temos o Império de Gana, tá? Olha aí, o Império de Gana, olha só. O Império de Gana é formado com unificação de tribos. Só por aí vocês têm uma ideia de como é que funcionavam as coisas. Nós temos um povo muito, né, diferente em termos de estrutura política e principalmente estrutura econômica, tá? Eles poderiam se aproximar em termos da religiosidade, mas em termos de estruturas políticas, como eu falei para vocês, uns são impérios, outros são cidades-estados, outros são reinos. E Gana vai se tornar um império muito forte a partir do princípio da unificação das tribos no período do século IV, tá? Ali no início da Idade Média, tá? É uma coisa importante, justamente o comércio, tá? O comércio vai ser feito mantendo ligações com os povos berberes. Quem são esses berberes? São aqueles que habitam o norte da África. Já ouviram falar dos povos que faziam caravanas, faziam comércio? Então, atravessavam o deserto do Saara com os camelos e etc. Então, esses são os berberes. Eles são seminômades que vão manter contato com essas tribos e que, posteriormente, essas tribos, né, daquela região irão se unificar, formando, assim, o Império de Gana, tá? E E tem... professor, Oi. cada império, cada civilização tinha sua própria língua, seu idioma.
Sim, ó, por exemplo, os Yorumbais, eles tinham a sua língua. O de Gana tinha a sua língua. Os Bantus também possuíam sua língua, entendeu? Por isso eles ficavam divididos. O que fazia com que esses povos fossem divididos era a questão do seu tronco linguístico, ok? É muito parecido. Predomina ainda essa língua hoje? Ou já A, a, foi extinta? Não, a língua, algumas, principalmente alguns territórios da África do Sul, algumas tribos, elas